Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje? Muito bem. Então, hoje, vocês vão iniciar o livro 3, não é isso? E aí, já deram uma olhada na capa do livro de vocês, né? Que imagem magnífica, né? Que fenômeno maravilhoso. Já deram uma lida aqui nos informes que tem atrás da capa? Se não, não perde tempo. Dá uma lida aí assim que vocês puderem, tá bom? Bem interessante, né? A capa do livro de vocês, desse livro 3, tá bom? E aí vocês vão abrir na página 70. E a gente vai começar estudando adição e subtração, revendo, né? Porque a gente já estudou isso no livro anterior, tá bom? Então, bora lá, dá pausa aí no vídeo e pega o material de vocês, caso vocês não estejam com ele na mão, tá bom? Então, meus queridos, na imagem de abertura do livro de vocês, vocês vão encontrar essa imagem, que é o quê? Uma tabela, né? Isso com algumas atividades, né? Como elas estão sendo desenvolvidas e a quantidade de água que se gasta em cada uma das atividades. Então, é muito importante que vocês façam essa leitura, tá? Aqui, ó, para a gente poder resolver as atividades seguintes. Por exemplo, para escovar os dentes com a torneira aberta durante 5 minutos se gasta 12 litros. E com 4 copos de água, apenas 1 litro. Tomar um banho com chuveiro ligado por 15 minutos, 135 litros. E com o chuveiro ligado só por 5 minutos, 45 litros. Lavar a louça com a torneira meio aberta por 15 minutos, 117 litros. E com a água na pia até a metade, 2 vezes. A gente vai ter o quê? Um gasto de 6 litros. Regar o jardim com a mangueira aberta durante 10 minutos, 186 litros. E com um regador, a cada 2 metros quadrados do jardim, 20 litros. Lavar o carro com a mangueira, com a torneira muito aberta, durante 30 minutos dá um gasto de 216 litros. E com 2 baldes de 10 litros, nós vamos ter um gasto de 20 litros de água. Então, vale a pena usar a segunda opção para fazer essas atividades? O que é que vocês acham? Falando um pouquinho agora sobre o meio ambiente, né? Vocês, como são bem conscientes, eu tenho certeza que vão optar pela segunda opção, não é isso? Então, neste capítulo, você vai relembrar a adição e a subtração. Aí nós temos aqui, em 2 banhos de 15 minutos, quantos litros de água são gastos? Aí a gente tem outra pergunta aqui no Conversa Vem. Perdão que passei demais. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Como podemos descobrir o consumo de água de 2 banhos utilizando os dados da tabela da página de abertura? Então, meus amores, para responder essas perguntas e outras que virão, a gente vai precisar de quem? Das nossas amiguinhas aqui, adição e subtração. Por exemplo, se a gente sabe que um banho de 15 minutos gasta 135 litros e ele quer saber a quantidade que eu vou gastar em 2 banhos, é só você somar 135 mais 135. Isso por quê? Porque a adição ela é a operação que junta, que acrescenta, que reúne. Lembraram das ideias? Muito bem. E se a gente quiser saber a economia de uma pessoa, que uma pessoa fez ao tomar um banho de 5 minutos ao invés de 15 minutos, então, nessa questão de economia, a gente vai usar o quê? A subtração, tá bom? E por quê? Porque a gente vai precisar retirar uma quantidade de outra para saber a diferença entre elas. E para isso, né, a subtração é quem vai nos ajudar a resolver esse tipo de situação. Aí a gente tem aqui um quadrinho, tá? Só relembrando as ideias da adição e da subtração. Então, a adição, ela é usada quando a gente quer juntar, quando a gente quer acrescentar, né, quantidades. Já a subtração a gente usa quando quer comparar quantidade para saber quanto que uma é mais ou menos do que a outra, tá bom? Ou quando eu quero retirar uma quantidade de outra.
Ainda tem a ideia de completar, que não está falando aqui, mas que a gente já estudou, não é isso? Que a gente resolve também com a subtração. Bora lá. Então, por exemplo, como assim, professora, comparar? Ó, João tem, vamos dizer, 5 anos. João tem 5. Pedro tem 3. Quantos anos João é mais velho do que Pedro? Se João tem 5 e Pedro tem 3, veja que se eu juntar vai dar 8. Isso não é a diferença de idade entre os dois. Mas se eu retirar, né, a quantidade do que tem menos, do que tem mais, eu vou ter a diferença de idade entre os dois, não é verdade? Tá vendo como é a subtração que ajuda a resolver situações de comparação? Todas as vezes que o problema perguntar quanto que uma coisa é mais, quanto que uma coisa é menos, você vai resolver com qual operação? Muito bem, com a subtração. Joia! Então, vamos colocar nossa mão na massa, não é isso? Vamos ver como é que vocês estão aqui, ó. Se uma pessoa é acostumada a regar o jardim com a mangueira aberta por 10 minutos, e aí ela resolve, vocês viram que gasta mais água, né? E aí depois ela passa a regar com o regador, né? Que no regador gasta uma quantidade bem menos. Aí ele quer saber de quanto é a economia. Aí o que é que eu vou fazer? Muito bem, é só subtrair. Com a torneira, a mangueira aberta, a gente gasta 186 litros. Já com um regador, a gente vai gastar apenas 20 litros. E aí, qual é a economia de água? De quantos litros de água vão ser economizados? Então, é só subtrair. E aí, você arma a continha, tá? Nesse quadrinho que tem no livro de vocês. E respondem, tá bom? Eu não tenho como fazer aqui, mas vocês façam aí e colocam. E aí, deu quanto? Já conseguiram? 166? Muito bem. Ok, é só subtrair, né? 6 menos 0, 0. 8 menos 2, 6. E 1 menos nada, continua 1. Aí vai ficar 166, não é isso? Já o probleminha da letra B, ele quer saber, calcule quantos litros de água são gastos por uma pessoa que escova os dentes 3 vezes ao dia com a torneira aberta. Com a torneira aberta não se gasta 12 litros de água? Então, se a pessoa vai escovar 3 vezes, então é só a gente fazer 12 mais 12 mais 12. E aí vai dar um total de... Já calcularam? Muito bem. 36 litros de água. Muito bem. Agora vamos para a letra C. Na letra C, o probleminha está perguntando quantos litros de água a mais, olha aquela palavrinha que a gente fala ainda agora, são gastos na lavagem de um carro com a mangueira aberta por 30 minutos, em vez de utilizar 2 baldes de 10 litros. Então, quando a gente quer saber a mais, qual é a operação? Muito bem, a subtração. Se com a mangueira são 216 e com os 2 baldes são 20 litros, então é só você subtrair, né? Isso 216 menos 20, e vai dar um total de 196. Muito bem. Ok, então vamos para o número 2. No número 2, chega a subir demais. Quando não é 8, é 80, né? Joia aqui. Pronto. A gente vai descobrir quais são os termos que está faltando. Vocês lembram ainda do nome dos termos das operações? Aqui a gente tem o que, gente? Olha o sinal mais. Como é o nome da operação? Adição. Muito bem. Então, na adição, lembra o nome dos termos? Parcelas, né? Todas essas 3 aqui são parcela. Parcela, parcela e parcela. E o resultado é soma ou total. Então, quem é que está faltando aqui? A soma ou total. Então, para isso, você vai o quê? Você vai somar. 8 mais 7 mais 5. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 5, 20. Eu boto 0 e sobe em 2. 2 mais 8, 10. Mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Coloco 20, tá? Coloco 20, coloco 0 e sobe 2 de novo. Aí eu vou ficar o quê? 7 mais 3, 10. Boto 0, sobe 1. Aí eu vou ficar com 9, com 7, 16, não é isso? Com 2, 18. Aí sobe 1. 1 mais 1, 2. Deu quanto? 28
1.100. Muito bem. Agora vamos para a letra B. Na letra B, gente, tá faltando, ó, isso aqui é uma subtração. Minuendo, subtraindo, e aqui é o resultado, que é resto ou diferença. Então, esse número foi tirado do outro e chegou a esse. Então, se eu pegar esse número e subtrair esse aqui, eu vou saber que número é esse. É? Então, bora lá. 9 tirando 7, vai ficar o quê? 2. Aí você escreve aqui, tá certo? Aí aqui, eu tenho 0 para tirar 8. Eu não posso, eu peguei emprestado. Então, vou ficar com 10. Tirando 8, vai ficar o quê? 2 de novo. Aí aqui era 0, não dava para tirar 1, então eu peguei emprestado de novo. 10 menos 1 ficou quem? 9, não é isso? Não, mas eu tinha emprestado 1 para cá, então não posso me esquecer disso. Aí ficou quanto? 8, não é isso? E aqui era 3, eu emprestei 1 para cá também. Não vamos me esquecer, que eu não estou podendo anotar aqui, mas vocês, nos cálculos de vocês aí, vão anotando. Aí ficou 2. Aí eu vou tirar 7. Não pode, então eu peço emprestado, não é isso? 12 menos 7, 5, tá bom? E esse 1 eu emprestei para cá, não ficou nada. Então, o resultado que ficou foi esse aqui. E aqui ficou que número? 5.822. Certo? Foi esse mesmo que vocês conseguiram? Ótimo. Agora vamos para a letra C. Na letra C, nós temos outra subtração, só que dessa vez quem está faltando é o minuendo. Então, veja só. Quando eu quero saber esse número aqui, foi tirado esse, ficou esse. Se eu juntar esse com esse, eu vou ter o número de cima, tá? Então, olha só. 3 mais 7, 10, certo? Você pode até armar essa conta aqui embaixo, ó, certo? E depois você coloca o número que deu aqui nesse resultado aqui em cima. Então, façam aí para ver se vai dar certo. Vou aguardar vocês fazerem, tá bom? E aí, qual foi o número que vocês descobriram? Acharam? Deu 2.170? Muito bem. E agora, para terminar, nós temos o exercício 3, na página 73. A emissão de CO2, que é dióxido de carbono, na atmosfera, é um dos maiores responsáveis pelo aquecimento do planeta. Resolva os problemas a seguir, que apontam algumas maneiras de diminuir a emissão desse gás. Um avião, para ir de São Paulo até Paris e voltar, ele libera 1.700 kg de dióxido de carbono na atmosfera. Isso equivale à retirada de 5 árvores. Quantos quilogramas de dióxido de carbono, de CO2, equivale à retirada de 10 árvores? Então, o que é que eu tenho que fazer? Muito bem, é só somar. Se isso aqui é a quantidade de 5 e ele quer saber de 10, é só a gente aumentar mais 5, não é isso? 1.700 mais 1.700, que vai dar 3.400, ok? Muito bem. A descarga de um banheiro de avião, ela gasta, só para você dar uma descarga num banheiro de um avião, gasta de combustível equivalente que um carro anda 10 km. Aí o problema é saber quantos quilômetros poderiam ter sido percorridos de carro com combustível gasto em 5 descargas. Então, lembra disso aqui? 10 quilômetros, uma descarga. Então, 5 descargas vai dar o quê? Quanto? Muito bem, 50. Ok. E agora, eu vou deixar vocês resolvendo a letra A e a letra B, né? Vocês têm aqui uma subtração e uma adição. Vocês resolvem e no nosso encontro do Zoom, a gente faz a socialização dessa resposta, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.